Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós vamos iniciar mais uma lição de número 12, que tem por tema a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E antes de nós continuarmos, vamos para o nosso texto áureo que diz assim: E assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 11. A gente precisa ter em mente, eu quero aqui já iniciar relembrando que o nosso objetivo do assunto que nós comentamos da lição é tratar do tema e alguns pontos que a gente acha relevante para o comentário. Então, indo para a nossa introdução, lemos assim: o que prevalecia na vida do apóstolo Paulo era o alvo de alcançar a consumação da carreira. Então, Paulo ele tinha um norte. Qual era o norte do apóstolo Paulo? O norte do apóstolo Paulo era consumar a sua carreira, chegar ao fim da sua trajetória, tendo cumprido aquilo que Jesus lhe tinha designado, chamado, preparado para ele. Então o objetivo de Paulo era esse, era isso que ele buscava cumprir. Então a gente precisa entender isto, que às vezes algumas pessoas no dia de hoje, alguns pastores, apóstolos, mestres, pastoras, não têm a consumação da carreira, acham que a vida se resume na história do hoje e não do futuro e do porvir. Pois bem, outro ponto interessante dentro da nossa introdução: Paulo não tinha por muito tempo sua visão naquilo que não era nada. Ele não detinha a sua visão naquilo que não era nada. E a gente tem como base, colocamos como base aqui, Provérbio capítulo 23, versículo 5, que não fixe teus olhos naquilo que não é nada, certamente isso farás e voarás ao céu como águia. Dentro do contexto está falando da riqueza. Paulo não focalizava a sua vida, a sua trajetória, dentro da prosperidade física e material, da riqueza, mas ele focalizava na vida espiritual, nas coisas de Deus. Como que nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 6, que ele fala que o amor ao dinheiro ou à riqueza é raiz de toda espécie de males, e ele resume assim. Então, nada envolve riqueza, como a gente já falou. Então, é isso que Paulo tinha em mente. Privilégio ou até mesmo a própria vida. Paulo não tinha o prazer, e a direção de Paulo não era preservar a sua vida, mas consumar a vontade da obra de Deus em seu corpo físico e material. Então nós agora partimos para alguns pontos, nós vamos citar 2 pontos de conclusão, mas objetivamente falando a motivação da coragem cristã, ou da coragem do apóstolo Paulo. Claro que a gente está aplicando para o nosso dia a dia, então é a motivação da coragem cristã. Primeiro ponto, a coragem em cada etapa. A gente precisa ser corajoso na obra de Deus, mas em cada etapa, paulatinamente, crescermos e desenvolvermos para a glória de Deus. Porque, infelizmente, há pessoas que começam bem espiritualmente na primeira etapa, na segunda, mas quando vai chegando às etapas mais elevadas, ou que vão cobrar ou exigir de nós algo a mais, as pessoas começam a retroceder e perder aquele ímpeto, aquele interesse, aquela força, aquela pegada espiritual para o desenvolvimento e o crescimento. Então, nós temos a coragem em cada etapa. Em Atos capítulo 20, versículo de número 22. E agora, eis que, ligado eu, Paulo, pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Então, Paulo ele tinha consciência do seguinte, que ele, ali no contexto, nós conhecemos, ele recebeu uma profecia do profeta, uma palavra profética, mas ele não recuou, sabendo o que iria acontecer, entre aspas, porque ele não tinha uma noção plena do que iria acontecer. Mas
O que a gente precisa ressaltar? Que o apóstolo, ele diz o seguinte: não sabendo o que me há de acontecer. Então, em cada etapa, ele falou que o Senhor lhe explicava, lhe dizia, lhe conduzia em cada cidade, de cidade em cidade. Eu quero aqui ler rapidamente, me permita, por favor, aqui, para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais clara do assunto. Vamos lá. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou a Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões, tribulações. Então, Paulo, ele tinha consciência de quê? Que de cidade em cidade, por isso eu coloquei o versículo 22, mais o versículo 23, que é a parte forte, que fala de cidade em cidade, que conota de etapa em etapa, que é o nosso tópico aqui mencionado. Por isso nós colocamos de etapa a etapa, que é de cidade em cidade. O que em alguns poderiam causar extremo medo, tá? Isso é claro. Em Paulo causava coragem e ousadia. Ou seja, Paulo sabia que esperava Paulo? Prisões, tribulações, mas para mim, de repente até para você, pode causar um medo, espanto, mas para Paulo causava coragem, causava ousadia, e não medo e não pavor. Paulo enfrentava os problemas de frente. Por isso a coragem do apóstolo diante da morte. Tá? Ele não recuava com medo da morte, porque morrer para ele era ganho em Cristo. O homem de Deus não vive ligado na carne. Ou seja, Paulo não estava ligado na carne como a gente leu aqui. Paulo estava ligado pelo Espírito. E isto é importante. Nós precisamos estarmos ligados em Espírito para não termos medo diante da morte. Porque a carne, ela perece. Mas o Espírito, ele permanece. Por isso que Jesus Cristo falou que, na verdade, a carne é fraca, mas o Espírito sempre está pronto. Então, assim, a gente seguindo esta ideia que o homem de Deus não vive ligado na carne, sua válvula motriz é gerenciada pelo Espírito Santo. Jesus, conversando com Nicodemos à noite, disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Então, o homem que é crente, é convertido, entre aspas, mas ele está ligado, envolvido, direcionado, condicionado pela carne, ele é carne. Mas aquele que está dirigido, conduzido, ligado, transformado, vivificado pelo Espírito, ele é Espírito. Ele vai ser levado pelo Espírito. Então, quando nós lemos João capítulo 3, versículo 8, que fala: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Deus, assim é todo aquele que é dirigido, conduzido pelo Espírito. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito de Deus. E sendo guiados pelo Espírito de Deus, a gente não tem por preservação cuidar ou guardar as nossas vidas, mas seguir compensando e glorificando a Deus em sua obra. 2. A coragem vem de Deus, como as lutas também. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Tá? É a base que nós temos. E o texto bíblico diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4b. Sabendo que a prova da vossa fé ou fidelidade produz paciência, perseverança. Então, o que acontece? Ligando até Atos capítulo 2, versículo 23, que Paulo falou de cidade em cidade, me espera tribulações e assim por diante, prisões. A gente precisa entender que as tribulações, ela produz algo. Então, como a gente colocou aqui, a coragem vem de Deus, como as lutas também. Deus nos encoraja a vencer as tribulações, as lutas, as perseguições, mas também as lutas são permissões de Deus para que a gente possa ser forjado, preparado, condicionado a vencer etapas mais difíceis e maiores. Então a gente precisa entender que, sabendo que a prova da vossa fidelidade e fé produz paciência. A gente precisa entender isto.
Então, quando a gente olha para Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: bem-aventurado é o varão que sofre tentação, quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido o que ama. Nós somos privilegiados por passarmos por tentações e provações, porque quando passamos por isso, nós somos provados por Deus. E vale se ressaltar aqui em Tiago capítulo 1, versículo 12, que a palavra para tentação e provação, no grego é a mesma, perasmos, que a única diferença são o seu agente aplicador, que quando é Deus, o objetivo é lhe dar, no final das contas, a aprovação. Por exemplo, quando a gente lê em 2 Coríntios que não vem tentação sobre nós, a não ser humana, mas maior é Deus que junto com a tentação ele envia o escape. Então a tentação de Deus, a aprovação de Deus, quando Deus permite alguma coisa aconteça em nossas vidas, imediatamente o escape de Deus vem para nossas vidas. Mas quando é Satanás, o objetivo é destruir-nos, arruinar-nos e prejudicar-nos. Então a diferença de tentação e provação não existe em questão do termo grego, que é a mesma coisa na tradução. Mas quando o agente é Deus, o objetivo é nós passarmos pela prova dando glória a Deus. Quando o agente é Satanás, o objetivo é nos destruir e nos arruinar. Esta é uma pequena explicação para que a gente possa entender o que significa o termo tentação e provação no grego perasmos. Seguindo, abre-se aspas, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Por que eu objetivamente coloquei aqui a coragem vem de Deus como as lutas também, Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4b, e na parte final, no capítulo 4, a gente coloca para que sejais perfeito e completo sem faltar em coisa alguma, porque a prova de nossa fé, ela vai nos aperfeiçoar diante de Deus. Seremos mais perfeitos, mais capazes quando somos provados a nossa fé e nossa fidelidade, nossa conduta e moral, sem faltar em coisa alguma. Então, quanto mais provado nós somos, por isso que a gente deve olhar Tiago capítulo 1, versículo 12, quanto mais provado nós somos, mais aperfeiçoado diante de Deus nós seremos. Ok? Então a gente segue entendendo assim, Paulo resume Romanos capítulo 5, versículo 3, que a tribulação é a fonte geradora. Então é através da tribulação que algumas coisas vão serem geradas. A tribulação gera paciência, gera experiência, gera esperança e não traz confusão. Ou seja, a tribulação ou as tribulações que vão sendo acarretadas, condicionadas em nossas vidas, elas vão produzir algo que vai nos aperfeiçoando, nos fazendo cada dia mais perfeitos diante de Deus e nos forjando para o melhor e não para o pior. Então, quando nós lemos no texto, dizendo que, no texto tradicional da Revista Corrigida, dizendo que não traz confusão, a gente pode entender que é esclarecido, decepcionado, ou seja, nós não ficamos decepcionado, nós ficamos esclarecidos, entendemos melhor a vontade de Deus em nossas vidas quando passamos por tribulações, depois que passamos e vencemos e concluímos, completamos aquela etapa a qual Deus nos permite passar. Isso eu estou parafraseando na nova versão atualizada, nova tradução atualizada, que é NAA. Conclusão. Paulo concluía que sua vida não era mais preciosa do que pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo não concluía que a sua vida era mais preciosa do que pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, Paulo ele tinha em mente a seguinte coisa. Quando, por exemplo, a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16, que Paulo ele vai dizer que ele era obrigado a pregar o Evangelho,
Esta obrigação não era uma obrigação constrangedora no sentido ruim, aquilo que a gente está fazendo, a gente está fingindo, mas por dentro a gente fazia, não quero fazer isso, eu não quero cumprir isso, não. Paulo cumpria mesmo por obrigação, por prazer, porque ele tinha um destino, ele sabia para onde ia, ele sabia o que ele esperava, a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa da alegria. Paulo esperava por isso, ansiava por isso. Então Paulo não concluía que a sua vida era mais preciosa do que a pregação do Evangelho. Hoje nós estamos vivendo uma vida regalada, nós estamos vivendo uma vida prazerosa ou de mordomia cristã, mas na realidade o que Cristo quer de nós é que nós tenhamos o Evangelho como um bem precioso em nossas mãos para entregarmos a outras pessoas para serem salvas e encontrarem a vida eterna. E por isso precisamos ter a mesma visão e concepção do apóstolo Paulo. Então Paulo não tinha a sua vida como mais preciosa do que a pregação do Evangelho a toda criatura. Por isso ele podia dizer: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Então Paulo ele fala: pai, eu não acho que eu tenho alcançado alguma coisa, mas eu estou procurando, eu estou seguindo para um alvo, eu estou seguindo para um destino, eu estou seguindo para uma causa. Então Paulo ele tinha esta concepção. Então, na realidade, nós chegamos à conclusão pensando o seguinte: para onde Paulo ia? Esta concepção que Paulo tinha, porque coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Não adianta ter coragem para morrer sem saber para qual destino e para qual local você vai. Paulo tinha coragem para morrer, enfrentar a morte, enfrentar as bestas feras, como ele parafraseia em Coríntios, mas Paulo sabia para onde ia. E isso nós precisamos saber. Por isso até lemos, quando o Deus, através da pessoa de Jesus na parábola, fala para aquele homem rico que preparou o celeiro, e quando ele acabou de preparar, o Senhor falou: louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem será? Há pessoas preparando a vida, fazendo muita coisa, mas a sua alma, o seu destino não tem um rumo certo, que é encontrar com o próprio Deus. Nós chegamos à conclusão que Paulo dizia o seguinte: a coragem de Paulo e o rumo de Paulo era um rumo a esmo, sem propósito, sem caminho, sem saber o que iria acontecer, ou até mesmo receber. Paulo ele sabia o que iria acontecer. Ele ia ser preso, ser açoitado e morto. Mas ele sabia o que iria receber: a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo pode afirmar: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. A coragem de Paulo diante da morte estava focalizada na motivação que ele tinha. E qual era a motivação que Paulo tinha? E eu termino aqui: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sem esta motivação, não existe coragem no cristão diante da morte e diante das lutas. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma excelente aula, uma excelente escola dominical. Use esse material, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque nós temos novidade sempre dentro do tema de nossa lição. Vamos orar e pedir a Deus um excelente domingo de escola dominical. Amém e amém. Senhor Deus, muito obrigado. Eu peço, Senhor, que abra o entendimento e a compreensão deste professor e desta professora, que a aula de nós, os teus servos, seja excelente, agradável e confortável para a glória de Deus, e que em nome de Jesus
possamos usar com sabedoria esse material e que o Senhor possa dar conhecimento e entendimento aos teus servos para ensinar e ministrarem a outro. Para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa e excelente aula, um feliz Natal na presença de Jesus. Deus lhe abençoe. Amém e amém.